Capítulo 27, exercício 18. Dois discos circulares espaçados por 0,50 mm formam um capacitor de placas paralelas. A transferência de 3 vezes 10 a 9 elétrons de um disco para o outro gera um campo elétrico de intensidade igual a 2 vezes 10 a 5 newtons por coulomb. Qual é o diâmetro do disco? Bem, para resolver esse problema, o primeiro que a gente vai fazer vai ser calcular o campo elétrico gerado por um disco. Nós vamos calcular ele num ponto em cima do eixo de simetria do disco, para termos uma ideia do valor dessa expressão. Depois a gente vai colocar os dois discos e vai fazer uma análise do campo elétrico devido a esses dois. Então, a primeira coisa que a gente faz então é pegar um disco, como está no desenho, e estabelecer o nosso sistema de coordenadas para facilitar a nossa conta. No caso, eu coloquei o disco no plano XY, como está no desenho, e coloquei o eixo Z a partir do centro de simetria, na direção do eixo de simetria do disco. Bom, nós vamos calcular o campo elétrico num ponto qualquer em cima deste eixo de simetria a uma distância Z. Certo? E para isso, o que a gente vai fazer vai ser dividir. Então, o que a gente faz? Divide esse disco em pequenos pedaços infinitesimais, onde cada pedacinho infinitesimal desse a gente considera como uma carga pontual, e calcular o campo elétrico devido a esse pedacinho. Só que tem um detalhe importante. Se eu considerar esse pedacinho a uma distância x do centro, certo? Todos os pedacinhos a uma distância x, o conjunto de pedacinhos a uma distância x, fazem, na verdade, um anel de raio de valor x. Então, se eu calculo o campo elétrico de todos os pedacinhos que formam esse anel, eu tenho o campo elétrico de um anel. Um campo elétrico de um anel, aí esse é fácil de a gente calcular de cara, já que cada pedacinho desse anel tem uma carga específica, e você tem uma carga dQ, e você tem, na verdade, o campo elétrico na direção Z, como a gente calcula no anel. Você pode ver isso no exercício 11, está gravado no exercício 11, como é que se calcula. E o campo elétrico, que por simetria só vai ter o campo na direção Z, certo? Como eu já falei, você pode ver na gravação do exercício 11. A expressão do campo do anel fica KZ, que é sobre R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3 meios. Bem, esse é o campo devido a um pedacinho, e quando a gente soma na verdade a carga aqui. Lá no exercício 11, o que a gente fez, somou a carga Q, e o campo elétrico na direção Z fica KZQ sobre R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3 meios. Só que nesse caso, como a gente está pegando um anel como um pedaço desse disco, a carga do anel inteiro é infinitesimal. Então, o que basicamente eu tenho nessa expressão é o seguinte, que a componente na direção Z, certo? Devido a todo o anel, é KZ vezes a carga do anel, que é dQ, dividido por, na verdade, em vez de Z, que é R, na verdade o R seria se o anel tivesse raio Rzão. Então, aqui, como o nosso anel tem raio de valor x, então seria x ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3 meios. Esse é o campo elétrico deste anel. Bom, o que é um disco? Um disco é um conjunto de anéis de raios diferentes. Se a gente soma os anéis de raios diferentes, a gente tem um disco. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é somar os anéis de raios diferentes. E o que a gente faz para isso? A gente vai relacionar a carga Q com a variável, que é o raio do anel, que é o x. Certo? O que a gente faz? A gente pega e diz, então, a carga é a carga do anel, nada mais é do que
a densidade superficial de carga, Ni, vezes a área do anel dA, mas a minha densidade de carga é também a carga total sobre a área total do disco, né, que é πr², onde o Rzão é o raio agora do disco, vezes dA, que é a área do anel. Bom, a gente pode usar as duas formas, né, como densidade ou como relação, já que a carga, nesse caso, está distribuída homogeneamente em cima do disco. Certo? Então, vamos lá. E substituindo essa expressão... a gente tem a área dA, né? Quem é a área dA do anel? Como esse anel tem largura infinitesimal, nós podemos definir essa área da seguinte forma. A área dA é 2πx dx, onde 2πx é o comprimento e dx a largura desse anel. A gente só pode fazer essa relação porque a largura do anel é infinitesimal. Então, agora basta a gente substituir essa expressão na expressão do campo do anel. A expressão, então, do campo elétrico na direção Z, ele fica da seguinte forma. O campo elétrico na direção Z fica, então, Kz, Ni, vou usar densidade de carga, 2πx dx, que é a área, né, que é o dA, sobre x² mais e² elevado a 3 meios. Bom, o campo elétrico total do disco, então, é a soma, porque isso aqui é a expressão do campo elétrico de cada anel, né? Então, a expressão do disco, então, fica a soma de todos os anéis de zero, de raio igual a zero, até raio igual a R. É claro que 2π é uma constante, ele não entra na integral. A integral é com relação a x, certo? E o resultado disso fica assim. O campo elétrico total é Kz Ni 2π, né? Essas expressões constantes, vezes a integral de x sobre x² mais e² elevado a 3 meios, fica menos 1 sobre raiz de x² mais e² de 0 até R. Em x igual a zero, a expressão é 1 sobre raiz de z², isso é 1 sobre módulo de z, e x igual a r é 1 sobre raiz de r² mais z². Como é um menos o outro, mas só que tem um sinal de menos aqui, ele fica invertido. Assim, a expressão do campo elétrico fica assim. Kz Ni 2π 1 sobre módulo de z menos 1 sobre raiz de r² mais z². Bem, esse módulo de z, tanto o módulo de z quanto a raiz são positivos, né? Isso significa que do lado positivo de z o campo elétrico é positivo, está no sentido positivo de z, e nos pontos de z negativo o campo elétrico está no sentido contrário, que é já algo que a gente espera, né? Quer dizer, na parte onde o z é negativo, o campo elétrico está no sentido contrário. Isso aí a gente já esperava. Bem, mas tem um detalhe aqui. O que ele está dizendo no problema é que as placas têm meio milímetro de distância uma da outra, né? E ele indica um campo elétrico na região central, na região de dentro das placas, e ele forma um capacitor. Apesar do capacitor aqui ser irrelevante, mas a forma pelo qual está colocado nos dá a entender que essa distância entre as placas é muito menor do que o raio do disco. Se ele é muito menor do que o raio do disco, o que a gente vai fazer para poder encontrar essa expressão, no caso o raio e consequentemente o diâmetro, o que a gente vai fazer é o raio muito maior do que z, que é a distância entre o centro e o ponto que a gente está calculando o campo, que está no meio entre as placas. Então as placas estão a uma distância bem pequena, comparado com o raio. Se eu fizer isso, esse termo da raiz, para R muito maior que Z, esse termo da raiz fica muito pequeno, certo? Então ele fica muito pequeno, a gente pode considerar ele desprezível. Isso é aproximadamente zero. Então esse termo vai embora e fica o Z dividido por Z. No caso positivo do lado Z positivo e negativo do lado Z negativo. É como se eu tivesse um plano infinito. Basicamente a ideia é essa. É uma das formas, inclusive, de calcular o campo de um plano infinito.
fazendo o raio do disco tender a infinito. Deve ser muito maior do que Z. Então nós estamos pegando regiões pequenas no centro, a distâncias pequenas comparado com o raio do disco. E quando isso ocorre, o nosso campo elétrico fica assim: K vezes a densidade em I vezes 2π, certo? Mas como a carga está distribuída homogeneamente, a nossa densidade em I pode ser expressa da seguinte forma: Kq sobre πr ao quadrado, 2π, já que a densidade superficial é a carga sobre a área do disco. Bom, o π vai embora, π com π, né, vai embora, e nós temos o nosso campo elétrico relacionando com o raio do disco, certo? Mas nós temos o campo elétrico, né, que é 2 vezes 10 a 5 Nm por Coulomb. O que a gente precisa é o raio para, consequentemente, ter o diâmetro. Então, nesse caso, o nosso raio do disco, a expressão, então, a gente inverte. O raio, então, fica K vezes Q sobre EZ, raiz disso, vezes 4. Por que 4? Porque a expressão era 2 aqui em cima, o campo elétrico tinha um 2 e, na verdade, virou 4. Porque, na verdade, são duas placas. As duas placas com cargas opostas, né? Fica, na verdade, a coisa fica desse jeito, né? Você tem uma placa e outra placa. Uma com carga positiva, outra com carga negativa, os dois campos elétricos no mesmo sentido, significa que o campo elétrico total do positivo mais o campo elétrico do negativo fica 2 vezes o campo elétrico calculado. Então, na verdade, esse 4 é por causa dos dois campos elétricos. O 2 vezes 10 a 5 é o campo elétrico total das duas placas, certo? Então, é por isso que fica 4. Substituindo essa expressão pelos valores colocados no problema, fica assim: 4, né, que é o 4 devido aos dois campos, vezes K, que é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga. Agora, o que é a carga? Ele diz que 3 vezes 10 a 9 elétrons são transferidos de uma placa para outra. Então, 3 vezes 10 a 9 elétrons é quando a gente tem um capacitor que carrega um capacitor. Você tem duas placas com carga de mesma intensidade, mesma quantidade de carga, e sinais opostos. Então, são 3 vezes 10 a 9 elétrons vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 2 vezes 10 a 5. Fazendo essa conta, o raio do nosso disco fica assim: 9,3 vezes 10 a menos 3 metros. Isso é 9,3 milímetros. Como diâmetro, às vezes o raio, isso é 18,6 milímetros, é o diâmetro das placas. Com esse resultado, a gente pode considerar o resultado razoável, porque como a distância entre as duas placas é de meio milímetro, a gente sabe que o diâmetro das placas é muito maior do que a distância entre eles, e essa aproximação de raio muito maior do que a distância é bem razoável, certo? Com isso, então, o diâmetro é 18,6 milímetros. É isso.